Olá, este é o Senado Notícias Especial. Estamos fazendo uma série de entrevistas com senadores que encerram seus mandatos neste início de 2023. Hoje conversamos com a senadora Cátia Abreu, do Progressistas, e que durante os seus 16 anos defendeu a bandeira de Tocantins no Senado. Bem-vinda ao estúdio da TV Senado, senadora. Muito obrigada, Antônia, por esse momento tão especial. Nós que estamos encerrando os nossos mandatos, eu acho que é uma oportunidade única para falar com todos os brasileiros, em especial o Estado de Tocantins. Senadora, nesses 16 anos, a senhora mostrou muita fibra, muita dignidade na defesa de seus pontos de vista, né, do seu setor econômico, a agropecuária, e das mulheres também. Eu gostaria de começar, talvez, até um pouco pelo fim, que é o que a senhora leva, o que a senhora carrega consigo de mais precioso desse seu tempo aqui no Senado? Olha, Antônia, a experiência que você adquire aqui nesta casa se assemelha a várias universidades, como se você fizesse vários cursos superiores durante o período que você está aqui. Porque você aprende com os colegas, mas você aprende também com os consultores, com todos os colaboradores da casa, que são preparadíssimos, e você é obrigado a estudar, você é obrigado a ler. Nós não podemos chegar no Senado Federal e nos dar o luxo de entendermos de um assunto só. Na Câmara já é diferente, você pode se dedicar a temas específicos. Lá são 523 deputados, agora aqui são 81. Então, nós temos a obrigação de estudar muito sobre tudo com profundidade. Então, o que eu levo é esse conhecimento maravilhoso que eu adquiri ao longo do tempo, aqui dentro, com os colegas, com os livros, e com a iniciativa privada, que está sempre demandando do Congresso Nacional, tanto os patrões como trabalhadores, segmentos econômicos. É uma riqueza que só não aproveita quem não possa enxergar uma oportunidade dessa. E eu sou muito grata a isso. Que bom, senadora. A senhora se dedicou aí nessa amplitude, aí nesse amplo espectro aí de temas, a senhora se dedicou à CPMF, né? A senhora foi uma defensora do fim da CPMF, a senhora cuidou também da questão dos precatórios, isso estou falando aí de anos 2000, 2007, 2009. Código Florestal, vamos começar com o Código Florestal, que é uma coisa bem da sua área. A senhora foi pioneira e a senhora enfrentou um debate muito forte e foi muito progressista, enfrentou até mesmo pessoas do seu campo de atividade econômica que não gostariam de tantos avanços. O que significou para a senhora esse Código Florestal brasileiro? Olha, em primeiríssimo lugar, ele significou a possibilidade de nós amadurecermos um debate e chegar a um grande consenso. Nós tivemos uma matéria polêmica, discutida por 14 anos aqui nessa casa. Os produtores estavam, de certa forma, grande maioria, pelos equívocos das leis que foram mudando ao longo de décadas, colocaram os produtores numa condição de criminalidade, vamos assim dizer, contra as leis, multados. Se fossem todos fiscalizados, todos teriam problema, quase que 90% dos produtores. Então, tivemos um longo debate, amadureceu, uma votação expressiva com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados e depois no Senado igual. E nós, então, conseguimos um marco para que nós pudéssemos ter uma vida nova. Mas essa vida nova reparando danos, isso que foi importante. E descriminalizando a agricultura brasileira e seus produtores, que é um dos pilares da economia nacional. Então, eu tenho prazer e alegria no governo da presidente Dilma, depois de 14 anos, uma mulher na presidência, uma mulher à frente dos debates, junto com outros colegas, e nós conseguimos vencer esta etapa. Antes disso, a senhora tinha atuado muito fortemente também na PEC dos precatórios, né? Que definia uma estrutura de pagamento dos precatórios, e a gente vê o tema dos precatórios voltou à pauta em 2021, 2022. Como é que a senhora percebe essa questão do Estado cumprindo os seus deveres, pagando suas dívidas com o cidadão trabalhador? Exato, porque, na verdade, desde Fernando Henrique, a gente tem sempre uma expressão usada que ele tirou os esqueletos do armário, que eram dívidas
enormes, grandiosas, e que cada um fazia de conta que não existia essas dívidas. Então elas foram colocadas todas na mesa, elas foram somadas, elas foram divididas e elas vieram para a luz do dia. E claro que quando transita em julgado, não é possível um prefeito, um gestor público ou um governador de estado ou a presidência da República, principalmente os estados federados, prefeitos e estados, eles têm muita dificuldade de pagar tudo de uma vez com o recurso que recebe, porque a população precisa continuar vivendo e tendo os serviços públicos. Conseguimos, então, dividir tudo isso. E eu registro que o primeiro teto que nós furamos aqui no Congresso Nacional foi exatamente pegar os precatórios, adiar o pagamento desses precatórios, que já foi uma afronta ao que nós aprovamos, o marco regulatório, e hoje nós temos 250 bilhões de esqueletos no armário que uma hora eles deverão ser pagos. Passaram para a dívida pública, porque depois que transita um julgado uma dívida, ela já é dívida da União. Eu estou dizendo apenas da União. Então, nós retomamos esses esqueletos do armário e eu espero que brevemente o país possa ter condições de fazer justiça àqueles que venceram as suas demandas e querem o seu dinheiro no bolso. A gente voltou agora para uma situação que era anterior aí do começo dos anos 2000. Exatamente. No ano passado, nós colocamos novos esqueletos no armário, que são precatórios que foram prorrogados no valor de 50 bilhões de reais ano. Uma outra coisa também muito importante que a senhora trabalhou na modernização, que foi a lei das licitações, né? Que a gente tinha uma lei lá do começo dos anos 1990 e em 2013 a senhora atualizou isso, a senhora foi relatora na Comissão de Constituição e Justiça dessa lei, nova lei de licitações. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ela. Eu me lembro muito desse trabalho, nós pegamos 6 senadores, convidamos 6 senadores, um de cada partido, dos 6 maiores, para que a gente fizesse um consenso nessa comissão e apresentasse ao Brasil um novo marco regulatório, uma nova forma de licitações. E fizemos um trabalho extraordinário. Eu aprendi demais, porque eu tive que conversar com todos os segmentos desse país, de A a Z, porque todos fazem e praticam serviço público, de certa forma, as categorias gerais do país. Então, foi uma escola, ouvindo a iniciativa privada, ouvindo os representantes de classe, do quanto a lei de licitações era nociva e enganosa. Você fazia de conta que estava fazendo uma coisa correta, dando oportunidade às pessoas, mas atingindo os gestores públicos que não tinham o direito também de olhar fortemente a qualidade, era obrigado a ver só a questão do preço, que às vezes o menor preço não significa que é o melhor. Nós podemos comprar um vestido muito barato, mas que não dura 2 dias. E podemos comprar um vestido um pouco mais caro e ele durar 1 ano, 2 anos, 3. Então, e resumindo, é isso. Nós modernizamos a lei para não ficar com a hipocrisia de que o mais barato é sempre o melhor. E não é verdade. Tem uma outra questão que eu gostaria de tratar, que é, assim, bem do seu estado, né? Que é a questão aí do Pedral do Lourenço. Porque envolve a questão ambiental e envolve uma questão econômica, né? Que é uma questão aí sobre o Rio Araguaia. Esse é um exemplo ótimo. Esse é um exemplo ótimo para demonstrar aos colegas que estão chegando no Senado Federal que nós temos bandeiras que não são de um dia, às vezes nem de um só mandato. Você tem que... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Pedral do Lourenço, na minha vida. Eu me lembro que a presidente Dilma, quando estava no governo, ela falava, Cátia, eu te olho e já enxergo o Pedral do Lourenço, porque você não fala outra coisa. E o Pedral do Lourenço fica em Marabá, no Pará, mas ele é essencial para que a hidrovia Tocantins se viabilize. Então foram anos de luta, persistência, obstinação e, enfim, o Pedral do Lourenço ele será derrocado para que os barcos possam passar com a produção, principalmente a produção agropecuária do centro do país, do centro-norte do país. Então foi uma luta que valeu a pena. Não está escrito em lugar nenhum o que a Cátia fez, quantas agendas ela trabalhou. Isso não se mensura, não tem como contar para as pessoas. Nós é que guardamos isso, a nossa assessoria acompanha de perto, e quando vê o Pedral vai ficar pronto, parece que nasceu assim, né? Então eu quero aqui deixar, não é um conselho, imagina, mas uma sugestão aos novos colegas senadores que não desistam das lutas. Tem lutas que são rápidas, como a CPMF, por exemplo. Eu fui relatora da CPMF, aquele imposto do cheque.
todo cheque que você dava tinha um impostozinho que você pagava. Eu fui a relatora que derrubei aquela maldita lei, porque nós não precisávamos daquele imposto. O Brasil estava crescendo muito e ele era desnecessário e fazia muito mal, principalmente as pessoas com a renda menor. Então, essa foi uma luta rápida. Nós ficamos aí em torno de 6 meses e derrubamos a CPMF. No meu primeiro mandato de senadora. Eu brinco que naquela época eu dizia assim, acho que eu paguei meu mandato acabando com esse imposto. Eu fico sempre querendo, me acho sempre devedora das pessoas pelo mandato que tenho. Quando passou a luta, eu já achava que eu estava devendo de novo às pessoas e que eu tinha que continuar trabalhando. Agora, o Pedral do Lourenço, Ferrovia Norte-Sul, Código Florestal, foram 14 anos. Então, tem lutas que a gente não pode desistir. E às vezes você não vence 100%. Um outro grupo de senadores vem e acaba, às vezes, fazendo até o pedaço mais fácil. Então, eu vou pular um pouquinho para 2016, que é o Acordo de Paris, para fazer o link aí, a ligação com o Pedral do Lourenço. O Pedral do Lourenço foi muito combatido em determinados setores e muito aplaudido por outros, né? E a gente está pegando os defensores da questão ambiental, da conservação e os defensores mais dessa questão da importância econômica da criação aí desse, para a gente explicar um pouquinho para o telespectador o que é, na verdade, a gente cria, né? A gente facilita aí a transformação de uma hidrovia, a criação de uma hidrovia no Rio Araguaia, que é um rio fundamental para quem vive... Não, é no Rio Tocantins. No Tocantins, no Tocantins. Né? Ah, tá. É porque ele, dentro do meu estado, tem o Rio Araguaia, que divide com Mato Grosso, e o Tocantins, que corta o estado no meio. Lá na frente, no Bico do Papagaio, em Esperantina, eles se juntam e passam por Marabá, aonde está esse pedral. Claro que toda intervenção humana em qualquer coisa da natureza é sempre visto com maus olhos. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós temos que fazer o custo-benefício. O que fazer para nós termos a hidrovia sem impactar enormemente a questão ambiental. Então, eu acho que as duas coisas são possíveis de serem feitas. Não precisa de tempo para mostrar seriedade e nem de muita pressa para parecer falta de preocupações. Então, eu acho que foi um tempo longo demais, não esperava que fosse um tempo curto demais, mas foram muitos anos para que esse pedral pudesse se viabilizar. Então, as questões ambientais no país, elas precisam ter um norte. A longevidade para dar uma licença não garante que ela seja boa. É igual o exemplo agora há pouco do vestido. Do vestido. Então, eu queria juntar com o Acordo de Paris, porque essa, sim, é uma legislação, é um acordo internacional, né, que o Brasil foi signatário de 2016, que a senhora foi uma defensora também. Ajudei a escrever. E aí a senhora enfrentou a resistência de uma parcela importante do seu setor. Inicialmente, porque eu era ministra da Agricultura, Isabela, ministra do Meio Ambiente, e Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia. E nós tínhamos que apresentar em Paris as nossas NDCs. É uma sigla internacional, mas a NDC, o que faremos para reduzir o aquecimento, as emissões e colaborar com o mundo. Então, essas NDCs foram construídas por nós três, cada um na sua área, mas tudo que nós fizemos, no primeiro momento, meu Deus, será que vamos dar conta de cumprir? Na agricultura, na minha parte, eu garanto que a gente dava conta até de prometer o dobro. Mas eu fiquei preocupada, nós ficamos preocupados, de lá fora as pessoas até duvidarem da nossa capacidade de fazer aquilo tudo. Então, nós fizemos algo arrojado, ousado, o Brasil demonstrou liderança, mas nada que não pudesse ser cumprido ou que sacrificasse a questão ambiental ou a produção agropecuária. Então, nós prometemos o que somos capazes de cumprir. Infelizmente, nesses últimos 4 anos, nós entramos num período de muita dificuldade ambiental. E não significa, por exemplo, que a senadora que é produtora rural, foi presidente da CNA, foi ministra da Agricultura, virou ambientalista. Não. Nós precisamos seguir e sermos contemporâneos. Nós temos que evoluir de acordo com a exigência da sociedade. Nós aprendemos, eu particularmente, com aulas a horas e horas a fio com a Embrapa, com vários pesquisadores, por quê? Proteger o meio ambiente. Eu queria explicações para que eu pudesse ter argumento. Então, é através do respeito à ciência que você evolui. Então, alguém brinca assim, você mudou de camisa? Não, mudei de estratégia. E a estratégia, você muda ela a partir do conhecimento. Então, triste é a pessoa que quer ficar na ignorância, no revanchismo, naquela coisa ideológica,
pura e simplesmente ideológica, sem nenhuma explicação. Então, eu me orgulho muito da minha evolução. Os produtores são importantes, a produção agropecuária é mega importante para o Brasil, para os seres humanos daqui e lá fora, mas a preservação do meio ambiente, não só da biodiversidade, da fauna e flora, mas eu destaco aqui a água. Nós temos um componente muito precioso para nós, que é a água, e que nós temos que ter muito zelo e cuidado por ela. E que para a produção agropecuária é fundamental, né? Essencial, se faz muitas outras coisas com menos água, mas a agropecuária é o que mais utiliza água. Eu aprendi, por exemplo, com os pesquisadores da Embrapa, que eu amo a Embrapa, eu tenho uma gratidão enorme pela Embrapa, e Gustavo Curcio, e toda a equipe da Embrapa Floresta, lá no Paraná. Eles me ensinaram que a floresta amazônica, ela é fundamental para produzir chuva. Não é a única que produz chuva, mas boa parte da chuva que cai lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, no centro-sul do país, boa e grande parte da chuva é garantida pela floresta. Então, como é que eu posso desmatar a floresta e vou trabalhar contra mim? Eu vou trabalhar contra as futuras gerações, que serão os meus netos, meus bisnetos, os meus tataranetos, que é brasileiro. Nós temos que preservar o Brasil para as futuras gerações. Então, nós podemos ganhar dinheiro agora cortando a Amazônia inteira, certo? Mas ficaremos sem chuva num momento, num período muito rápido, prejudicando as chuvas e a própria agricultura. Então, nós temos que manter a floresta amazônica, não é porque o povo lá fora quer, não quer porque os outros países estão exigindo de nós. Nós queremos a floresta em pé por nossa causa, a benefício próprio dos brasileiros. E claro que o mundo inteiro cobra a manutenção da Amazônia, porque, de certa forma, é uma relíquia mundial. É isso que as pessoas encaram. Não perdemos a nossa soberania, mas nós temos que mostrar que nós somos capazes de cuidar daquilo que é nosso e que é uma relíquia internacional. Senadora, nessa mesma linha aí do conhecimento, mas bem voltado para o seu estado, a senhora foi uma defensora da criação da Universidade do Norte do Tocantins, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância disso para aquela região, desse programa para aquela região. Olha, foi extraordinário. Eu me lembro que no ano do impeachment, já próximo aos dias do impeachment, a presidente aprovou 6 novas universidades no país. E uma delas eu tive o privilégio de ser atendida com os argumentos que levei a ela, de que lá em Araguaína, no Tocantins, precisava da Universidade Federal do Norte. Então, ela foi criada, nós temos a Universidade Federal em Palmas e a Universidade Federal do Norte em Araguaína, com novos 2 campos. Então, tudo que a gente puder fazer para fortalecer a educação de um modo geral, na prática, não é só na conversa, a educação infantil, a educação básica e a universitária, nós precisamos fazer gestos concretos a todo momento. E a Universidade Federal do Norte, ela não vai atender só o Tocantins, só a região norte do estado, mas todo o Matopiba e a região sul do Pará também, que muitos do sul do Maranhão, do sul do Piauí, vêm até Araguaína para fazer o vestibular, que é aberto para o Brasil inteiro. Aproveitando que a senhora falou no Matopiba, né, que é exatamente aí o significado daquela região ali, que junta Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da questão da preservação ambiental e do plantio de soja, né, que hoje é uma coisa que se discute bastante, se é possível mudar um pouco esse modelo e se aquela região ali, talvez não fosse o caso de ter uma quantidade maior de área protegida em termos de cerrado. Ela precisa ter o que o governo der conta de fazer. Essas coisas têm barreiras. A legislação manda, dentro das propriedades rurais, no Tocantins e no Cerrado, uma reserva legal de 35%. O Cerrado, fora da Amazônia, a reserva é de 20%, é menor ainda. Então, nós já estamos com um percentual de 15% a mais do que outros estados, porque o Tocantins está dentro da Amazônia. Nós somos a porta de entrada da Amazônia e nos orgulhamos muito disso. Então, nós somos o estado que menos desmatou ilegalmente e legalmente. Então, nós ainda temos áreas que podem ser expandidas dentro da norma, da regra e da lei. E desmatamento ilegal, nós somos talvez o menor estado do Brasil que praticou esses desacertos. Então, também tenho muito orgulho de que o meu estado, os nossos produtores, têm muita consciência. O Matopiba foi criado por decreto porque, em primeiro lugar,
a Embrapa criou, idealizou o Matopiba, que era a última fronteira, que é a última fronteira agrícola do país e uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo. Nós temos a África, mas a África, que tem um clima muito parecido com o nosso, ainda vai demorar muito tempo para se viabilizar como uma grande área de produção. Ainda estão bastante atrasados nisso. Então, do mundo que pode produzir, o Matopiba é uma fronteira muito especial, juntando esses estados que você falou. O Maranhão, o Tocantins, o Piauí e o oeste da Bahia. Piauí é só o sul, o oeste é só o oeste da Bahia, o Maranhão é uma parte maior e o Tocantins inteiro está no Matopiba. Então, as pessoas, os estrangeiros, especialmente chineses, japoneses, eles ficavam, mas cadê o mapa? Nós não estamos vendo onde é o Matopiba, não tem nada escrito. Parecia um estado, né? Aí eu disse para a presidente Dilma, seria muito importante nós declararmos em decreto o que é o Matopiba, para que os investidores pudessem se planejar. Eu estou no Tocantins, eu estou no Piauí, onde é que é esse Matopiba? Então, graças a Deus, a presidente nos atendeu e isso foi uma riqueza para a nossa região e nós, então, criamos o Matopiba, essa última fronteira, e que eu concordo com você. Nós precisamos desenvolver essa última fronteira de forma sustentável. O meu sonho, e isso precisa de muitas forças políticas para que isso aconteça, sozinha é impossível de fazê-lo, não consigo, é nós zerarmos as emissões no Tocantins. O que significa zerar? O quanto nós emitimos de CO2, nós deveríamos ter atividades para sequestrar esse mesmo valor, essa mesma quantidade de toneladas de CO2. Esse é meu sonho, que essa região possa crescer madura, exemplar, que é possível fazer as duas coisas com inteligência e ter prosperidade ao mesmo tempo. Senadora, a senhora falou aqui em alguns momentos, em situações diversas, na ex-presidenta Dilma Rousseff. A senhora foi, assim, uma ministra dela, uma parceira na administração e uma defensora ardorosa, né, no processo de impedimento dela aqui no Senado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento político do país, que a senhora foi uma protagonista e também porque a senhora tem vários projetos de defesa das mulheres. A senhora aprimorou a Lei Maria da Penha, a senhora criou, né, o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse seu lado também. Começando por essa questão da mulher, eu que venho há 35 anos da minha vida dentro do setor agropecuário, conheci a minha vida, a essência da minha vida é o agro. Tudo começou pelo agro, quando, por uma tragédia, eu fiquei viúva aos 25 anos de idade, com 3 crianças, uma ainda estava gestante, e tive que enfrentar uma propriedade rural, mesmo sem entender absolutamente nada do ramo. Então, essa é a essência da minha vida. Do agro, eu parti para outras atividades, outros estudos, conhecimento, como a infraestrutura do país. Eu me dedico muito à infraestrutura, ao comércio exterior, porque eu acho que tudo isso é um conjunto de conhecimento que nós, senadores, temos a obrigação de ter. Energia, enfim, nós precisamos de um pouco de cada coisa. Com relação à presidente Dilma e o seu impeachment, eu acho que é uma marca e uma cicatriz que nunca vai fechar, porque foi uma injustiça forte contra uma mulher, a primeira presidente do Brasil. Primeiro, começaram a planejar. Se a presidente tinha alguma dificuldade política por conta da sua experiência no legislativo, eu posso até considerar que sim, mas motivo para interromper um mandato e uma agressão à democracia, isso tanto que hoje nós não conhecemos um processo contra a presidente Dilma de corrupção, nós nunca vimos a presidente estar constrangida em nenhum lugar. Então, isso só comprova a minha tese e eu quero dizer ao povo brasileiro que me assiste, eu faria tudo de novo. Eu fui muito penalizada por a minha atitude, eu fui penalizada por ser correta, por ser leal, por ter caráter. Muitos não quiseram me compreender por uma questão ideológica pura e simples, mas eu não me arrependo nada disso. Podia perder tudo de novo, que eu teria sido correta com quem foi correta com o país. Então, a presidente não fez o mal ao Brasil. Ela não é uma pessoa desleal ao país. Ela não roubou do país. E isso está comprovado. Então, montaram um circo com matérias explosivas, com bombas na área da economia, chegando até
atingir as pessoas, claro, com uma situação econômica muito ruim, e aí levou ao impeachment. E isso apenas eu estou aqui explicando, rememorando isso, já que o programa é para isso, é que será que se Dilma, nas mesmas condições, se fosse um homem, será que teria sofrido impeachment de forma tão brutal, de forma assim, sem provas, sem nada, pedaladas que todos os ex-presidentes tinham cometido por coisas tão simples? Então, eu às vezes me questiono se isso também não foi uma agressão a uma mulher que estava na presidência da República, a primeira mulher. Então, eu a partir disso, comecei a sentir um pouco mais e observar um pouco mais as questões contra as mulheres. Talvez eu quisesse colocar uma venda nos meus olhos, porque eu estava e sempre estive em posições de destaque no agronegócio, onde não existiam mulheres. Então, eu ficava, meu Deus, mas eu cheguei até aqui. Então, eu às vezes não enxergava o que acontecia com as mulheres. Então, isso se desvendou para mim e eu vejo sim que as mulheres sofrem muita discriminação, muita injustiça, culminando com o feminicídio em pleno século XXI. Senadora Cátia Abreu, muito obrigada pela sua presença. Eu desejo à senhora muito boa sorte. Sorte dizem que a gente faz uma parcela dela e eu sei que a senhora certamente fará a sua daqui para frente. Eu despeço aqui do Senado Federal, nesse momento, de todos os nossos telespectadores, aqueles que gostam de acompanhar a TV Senado, e dizer para vocês que eu saio daqui não com a consciência tranquila de ter resolvido os problemas do Brasil. Não, ao contrário, nós temos muitas coisas a serem resolvidas, mas de que eu fiz a minha parte. Eu desejo um Feliz Natal a todos e que os novos senadores possam fazer um grande trabalho no seu mandato, e dizer que eu quero que o Senado Federal se lembre de mim com muita simplicidade, como uma mulher humanista, uma mulher que se preocupa com as pessoas e que é uma mulher guerreira e trabalhadora pelo povo brasileiro. Mas a luta continua, fora do Senado, mas continuamos sempre firmes, otimistas e acreditando nesse próximo governo do presidente Lula. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esta entrevista e todos os demais programas da TV Senado estão disponíveis para você rever ou compartilhar no site da emissora, senado.leg.br/TV e no canal do YouTube. Até o próximo programa.